Olá, este é mais um episódio de Saúde em Tudo, uma websérie desenvolvida pelo Grupo São Lucas que promove a discussão em torno de assuntos relacionados com a saúde. O conteúdo de hoje vai unir a saúde e o bem-estar ao esporte. Então eu quero agradecer a vocês pela presença aqui hoje e começar com o Dr. Rodrigo, que o tripé da vida saudável, ele é baseado numa alimentação balanceada, sono de qualidade e exercícios físicos, que são justamente aí a sua área de atuação. Então, doutor, eu gostaria que você começasse nos falando sobre isso, a importância do esporte para a vida das pessoas. Bom, a gente gosta de falar que o exercício é um ótimo remédio, certo? Se a gente pensar na saúde como um todo, o exercício ele vai atuar diminuindo pressão arterial, melhorando glicemia, melhorando os níveis de colesterol, aumentando o colesterol bom, diminuindo o colesterol ruim. Então, com isso, a gente já diminui fatores de risco para as principais causas de morte. Além disso, principalmente nesse tempo em que a saúde mental ela é tão importante, o exercício ele também ajuda nas pessoas com depressão e ansiedade, e ele também previne alguns tipos de câncer. Então, a gente gosta de falar que o exercício é um remédio, e realmente ele é um remédio. Tá, e nesse contexto, qual que é o papel do médico do esporte? O nosso papel é buscar saúde e a gente usa o exercício como uma ferramenta para isso. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de performance, mas a performance ela é muito individual. Ela pode ser desde o atleta profissional que quer melhorar 0,01 para estar nas Olimpíadas, para pegar uma medalha, ou até performance para um idoso é subir uma escada sozinha, para uma criança, um adolescente é iniciar o exercício, um esporte diferente. Para aquele atleta de final de semana que quer pedalar, que quer correr, é prevenir lesão, é tratar uma lesão. Então o esporte ele serve como uma ferramenta para a gente buscar saúde e com isso buscar performance. As pessoas já têm a noção da importância dessa especialidade ou elas buscam um médico do esporte ainda quando acontece alguma lesão, alguma coisa nesse sentido? Então, isso vem mudando. A medicina esportiva ela é uma área nova. Os primeiros médicos do esporte formados na residência, eles formaram em 2011. A gente está aos poucos mostrando para as pessoas que a prevenção é a melhor forma de procurar o médico do esporte. E não, como você falou, quando acontece algum problema. Bordon, você percebe que aqui na academia, os seus alunos, eles têm essa noção da importância do esporte no papel de prevenção de doenças, nesse respaldo que dá para a saúde? A gente percebe muitas variantes aqui, né? Quando vem, às vezes, até buscar uma melhoria de físico, de saúde, e acaba saindo com a parte mental melhor. O exercício físico, ele te traz tantos benefícios que a gente às vezes nem nota, que são vários, mas a consciência tá aumentando agora um pouco mais. O pessoal está mais consciente de que realmente precisa fazer algo. O Dr. Rodrigo falou que é uma especialidade relativamente nova, mas você, no decorrer da sua carreira, deve ter tido a oportunidade de lidar com alguns médicos do esporte. Quais foram as principais lições que você tirou dessas relações? Assim, na Alemanha, principalmente, eu aprendi muita coisa e eu gosto. Eles falam que a gente vive para comer e eles comem para viver. Já começa aí. A parte de prevenção, como o Rodrigo falou, é o carro-chefe. Eu até me irritava às vezes porque eles aqueciam para correr. Eu falei, caramba, aquecer para correr. Então, assim, a prevenção, eu acho que é o segredo de tudo aí. Algumas reportagens apontam que o exercício físico em excesso e de alta complexidade pode contribuir para a incontinência urinária, por exemplo. Isso é um mito? É verdadeiro? O que tem de verdade aí? Isso é verdadeiro, né? Tem estudos mostrando isso daí. Tem uma revisão sistemática do ano de 2017, foi feita nos Estados Unidos. Eles fizeram com mulheres jovens, praticantes de atividades de alto impacto. Então essas atividades são atividades em que você tira os pés do solo, ou aterrista, ou salta. Então praticante de corridas de rua de longa distância, pacientes que fazem crossfit, tá? E nesse contexto dos Estados Unidos, elas pegaram esse número de mulheres e viram que dentro de 600 meninas que estavam ali, 44% delas apresentavam incontinência urinária ao esforço.
né? E esse esforço quando é de alto impacto. Isso acaba acontecendo, porque elas geram muita pressão abdominal, geram uma força abdominal que muitas vezes não é compatível com os órgãos do assoalho pélvico, e um deles é a bexiga. Então, quando você não tem essa compatibilidade de forças, você acaba tendo perda urinária. Então, isso é verdade, isso não é um mito. Hoje, de que forma o esporte faz parte da sua rotina? Hoje ele faz parte de uma rotina diária, né? Eu todos os dias procuro fazer atividade física. Eu aderi à corrida de rua já há alguns anos. Você precisa cuidar daquilo que vai te promover saúde. Então, teu corpo vai te promover saúde. Então, se você cuidar bem dele, você colocar todos os dias algo de bom em você, eu acredito que a saúde ela vai ser consequência daquilo que você coloca como atitude na prática da atividade física. E você se tornou um esportista cedo ou depois que passou a ter consciência desses benefícios todos? Eu tenho desde criança essa facilidade em gostar e em praticar atividade física, até porque dentro de casa meu pai era também praticava atividade física, gostava muito de jogar bola, chegou até a jogar profissional, mas por um pouco tempo, não teve a vida que o meu não teve, mas ele sempre me incentivou, então desde cedo eu busquei essa prática da atividade. Dr. Rodrigo, a prática mal orientada, em excesso, de maneira incorreta, ela pode provocar lesões. Quais são as lesões mais comuns decorrentes do esporte? Então, aproveitando o gancho da corrida de rua, a gente conhece um estudo que é muito interessante, que mostra que metade das pessoas que praticam corrida de rua, elas vão acabar tendo uma lesão durante o ano. E a maior parte dessas lesões vem de um treinamento mal prescrito, ou no volume muito alto, ou numa progressão de carga muito acentuada. Tá, você disse aí da corrida de rua, mas tem algumas outras modalidades que são mais suscetíveis às lesões? Então, se a gente pensar nas diversas modalidades, as que acabam levando mais lesões são aquelas modalidades em que tem um contato físico entre as pessoas. Porque além de alinhar essas lesões que podem ocorrer pelo excesso de volume de treino, também tem as lesões traumáticas. Então, se a gente pegar todos os esportes, aqueles coletivos com contato são os que machucam mais. Bordon já deve ter passado por alguma experiência nesse sentido, né? Já deve ter passado por alguma cirurgia decorrente de lesão. Quando você vê na televisão que tem um choque entre os jogadores, você fala assim, isso aí acho que não foi nada. Foi 10 vezes mais do que a câmera mostra. Então, assim, eu já quebrei o maxilar, já operei o pubis, já quebrei o pé, já quebrei a mão. E o que chama muita atenção é a rapidez, né, da recuperação. Hoje a medicina acelerou demais, né? Antigamente você fazia um cruzado de joelho, ficava 6 meses para depois começar uma fisioterapia. Hoje o cara opera e já vai para fisioterapia no outro dia. Então, eu acredito muito na recuperação ativa de lesões musculares, de qualquer coisa. E para evitar as lesões, doutor, quais que são as recomendações? Depende muito da modalidade, né? Então, pensando na corrida de rua, que é uma modalidade que a gente tem muito contato, esse tripé de fortalecimento, a prescrição de treino adequada e um gesto esportivo bem feito é o segredo do sucesso. Qual é o especialista que a gente deve procurar antes de iniciar uma atividade física? Quando a gente pega um paciente que acabou de começar, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que o esporte é seguro para ele, certo? Então a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa, principalmente pensando na parte cardiovascular. E além disso, a gente vai fazer algumas orientações para evitar que os problemas aconteçam e que o paciente consiga treinar cada vez mais e cada vez melhor. Dr. Rafael, como esportista, quais são os seus cuidados para evitar as lesões e para ter um rendimento positivo? Eu costumo dizer que a gente tem que saber escutar o seu corpo, né? Saber a hora que ele está pedindo um pouco menos, né? Parar um pouco, dar um descanso, né? Porque eu mesmo já me machuquei, principalmente quando eu colocava mais intensidade, mais volume no treino, então foi aí que eu percebi que eu precisava buscar um fortalecimento, né, voltado para a corrida de rua, que é a prática da atividade física que eu escolhi para fazer, descansar, ter um bom sono. Que a gente até fala que o descanso é treino, porque o nosso corpo ele precisa desse momento para recuperar tudo aquilo que ele perdeu durante o treino, ele precisa repor para conseguir treinar de novo. Nós até ouvimos falar bastante sobre o overtraining. O que é isso? Você pode falar um pouquinho melhor para a gente? Então, overtraining é exatamente isso. É uma condição em que essa
essa balança entre gasto energético do treino e o consumo de energia na alimentação, ela fica desbalanceada. Então eu estou cada vez mais gastando energia, treinando cada vez mais intenso e o meu corpo não está conseguindo se recuperar. Pensando nisso a longo prazo, eu acabo entrando na síndrome do overtraining, que é um momento em que eu estou mais suscetível a pegar uma infecção viral, a me machucar, me lesionar. Tem uma idade certa que as pessoas podem começar a treinar? É importante incentivar desde criança? Quando que a atividade física ela é recomendada para ser iniciada? Quanto antes, melhor. Até saiu um trabalho muito interessante que eles começaram a pensar na atividade física do bebê que acabou de nascer. E aí eles colocam alguns exercícios de deixar o bebê sozinho para ele se movimentar, para ele mexer ali no berço. Então a gente está vendo que quanto mais cedo, melhor. Uma criança que treina, que pratica exercício, ela tem mais amigos, ela consegue ser menos tímida, ela consegue conversar, ela ganha valores que o esporte ensina. Ô Bordon, você foi profissional durante 20 anos e hoje como que é a sua rotina de exercícios? Eu gosto de futevôlei, futebol eu jogo e faço musculação. Eu faço esses 3 para me manter. Se você for falar de alimentação, de treinamento, de esporte, tudo tem que ser um equilíbrio. O cara que vai começar a correr pode ser um esportista de 20 anos. Se a gente parar uma semana, a gente perde tudo. Você foi jogador, eu vou correr com o doutor porque você foi jogador. Não, vai me doer joelho porque eu não fortaleci as costas. Então, assim, tudo na nossa vida, eu creio, principalmente no esporte, é o equilíbrio. Doutor Rodrigo, falando em dores, como é que a gente sabe se uma dor que está sentindo é decorrente do treino, se é uma lesão? Como diferenciar isso? Então, existe aquela dor que ela é comum, que chama dor muscular tardia, tá? Geralmente ela é uma dor que não é bem localizada, é uma dor que ela vem de 2 a 3 dias depois de um treino mais intenso ou de um treino num volume maior. E é uma dor que ela é simétrica, então tô com dor dos 2 lados, as 2 pernas estão doendo, os 2 braços. Agora eu preciso ligar o sinal de alerta caso a dor seja em uma perna só, unilateral, muito bem localizada, ela não melhora depois desses 2, 3 dias. Todos esses são sinais de que essa dor, ela não é a dor muscular tardia e sim proveniente de uma lesão. Existe alguma situação em que o esporte não é recomendado? Assim, existem só 2 contraindicações absolutas para a pessoa fazer exercício. Uma é febre, então se a pessoa tiver febre ela não pode fazer o exercício. E a outra é se ela tiver alguma infecção, principalmente viral e de vias aéreas, se ela tem sintomas no corpo todo, ela tá com aquela dor no corpo, ela tá mais prostrada. Existem algumas contraindicações relativas, geralmente algumas doenças, que elas contraindicam o esporte competitivo, o esporte intenso, mas que mesmo esportes recreacionais, de baixa intensidade, elas são liberadas. Bordon, além das cirurgias, alguma coisa nesse sentido já te impediu de entrar em campo? Muito, mas eu não saí não. Até minha esposa ficava muito brava comigo, com febre. Eu era muito cobrado para jogar, né, para estar dentro do campo. Mas eu já cheguei a quase até falar, é uma coisa forte, mas um comazinho por causa de jogar com febre. Foi para o tempo extra, o jogo. E eu falei pro treinador, a hora que eu não aguentar mais, você me tira. E ele não me tirou. E aí as pessoas falavam comigo no vestiário, eu tava na maca, eu escutava e tal, mas eu não conseguia responder. Eu não tinha força para responder. Aí eu vi que eu tinha que dar uma segurada mesmo, que qualquer hora ia acontecer algo pior. Esse é um dos momentos em que o alerta tem que estar com certeza ligado, né? Bom, então a gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo sobre saúde, bem-estar e o esporte. Eu quero agradecer essa troca de experiências, compartilhar conhecimento. Eu espero que vocês que estão nos acompanhando também tenham aproveitado esse conteúdo. Continuem acompanhando pelas redes sociais do Grupo São Lucas, compartilhem com seus amigos e familiares e até a próxima. Obrigada.